Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos tratar com vocês aqui dos princípios, na verdade um dos mais importantes princípios que a gente tem na Constituição Federal, referente à cobrança de tributos pelo próprio Estado. Na verdade a gente vai falar com vocês então sobre o princípio da legalidade. Mas antes de a gente começar a falar dos princípios, vamos tratar um pouquinho de um diferencial muito importante do princípio e a imunidade tributária. Ambos estão no capítulo na Constituição Federal determinado como limitações ao poder tributar. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, limitações ao poder tributar, porque poder tem aquela conotação de incontestável, não pode ser, vem sempre naquela força que você impõe algo, que você sempre resulta de uma imposição de alguma coisa. E o poder que a gente tem na Constituição Federal não é isso. É uma competência que é regulada para certos entes federativos, para que ele tenha ali na administração pública uma atuação mais voltada à sociedade. Portanto, não é aquele poder que a gente tinha no passado, como tinha o rei, o imperador, que impunha a sua vontade. Não é isso. Por isso que eu gosto mais de tratar como se fosse limitações à competência tributária e não limitações ao poder tributar. Por quê? Está mais adequado falar competência tributária que poder tributar. O Estado tem sim aquela autonomia para criar tributos, tem sim aquela força para atuar na área tributária, porém ele não pode fazer o que ele quer. E aí vem os limites impostos pela própria Constituição. Então esses limites que a gente tem, ou princípios, ou as imunidades tributárias, o diferencial delas, o grande diferencial delas é o quê? Os princípios não impedem a cobrança do tributo, não impedem que se crie o tributo. O que ele faz é limitar essa atuação do Estado em benefício de um bem maior, um bem coletivo, tá? Então eu posso criar o tributo desde que eu faça por meio de lei. Eu posso tributar as pessoas desde que eu faça de forma igual. Eu posso cobrar um tributo desde que eu já tenha uma lei específica que atue dessa forma, que atue dessa maneira, cobrando tributo, mas de fatos ocorridos posteriormente à sua publicação, para que eu não tenha a retroação dessa lei. Então os princípios eles permitem que eu crie tributo, porém permitem que eu crie tributo, mas limitando, dando estabelecimentos então para que eu possa ter esse certo limite. Por quê? Se a gente fizer uma análise histórica das grandes revoluções que mudaram o cenário constitucional, que mudaram o cenário de poderes governamentais, a democracia propriamente dita, a gente vê que por trás de tudo aquilo houve uma cobrança excessiva daquele que exercia um poder, tá? Mas uma cobrança excessiva sobre o quê? Sobre as pessoas que se rebelaram contra aquela estrutura de governo, aquela forma de atuação constitucional, porque não estavam mais adequadas àquela estrutura, à cobrança do governo, à cobrança do Estado, à cobrança do imperador, que é justamente o que? As taxas. Então, todo estopim de cada revolução francesa, inglesa e americana vieram de cobranças excessivas feitas através de tributações por aquela pessoa que estava tentando o poder naquele momento. Há então uma ruptura com aquele governo e você começa uma nova estrutura de governo. Então a tributação ela é necessária. A gente tem a ideia de que é uma coisa ruim a tributação, que é uma coisa que ofende o particular, como Ives Gandhi Martins sempre trabalha com seus artigos, trabalha com seus livros, mas se a gente pensar a tributação como um meio de você angariar valores para que os cofres públicos possam municiar de valores e aí gastar com as despesas públicas, a gente vê que eu tenho um dever fundamental. Assim como a gente tem a nomenclatura tratada dessa forma, um dever fundamental de pagar o tributo, de Ricardo Lobo Torres, tá? Então é um dever que a gente faz, é um esforço que a gente faz para quê? Eu entrego parte do meu patrimônio para o Estado para que ele me dê o direito de ficar com o restante do patrimônio e me garanta esse direito através do quê? Dos serviços públicos que são prestados pelo Estado, que são garantidos pelo Estado, para que eu possa então manter uma estrutura democrática de direito, tá? Então é um dever fundamental você arcar com os custos do Estado, porque a gente tem na mão do Estado, deu na mão dos Estados essa competência para que ele atue conforme a necessidade da sociedade. Por isso, então, não seria uma ofensa ao patrimônio, tá? Mas, como a gente tem a pessoa entregando parte do seu patrimônio para o Estado, essa entrega não pode ter um ônus a mais, não pode ser excessiva, ao ponto de trazer esse prejuízo à própria estrutura organizacional que eu tenho de uma democracia. Quando eu passo então esses limites, há então a possibilidade de uma ruptura. Por isso é uma linha muito tênue a cobrança do tributo, as necessidades do Estado e o exagero. Essa linha é muito tênue, quando você tem um esticamento muito forte da tributação, você tem um rompimento. Portanto, rompe-se uma estrutura e há assim a possibilidade de uma revolução. Por isso existem os limites, por isso existem
aos princípios, mas eles não impedem a cobrança, eles deixam fazer a cobrança, tá? Agora, as imunidades, ao passo que também são limitações à competência tributária, elas não permitem a tributação, elas impedem a tributação, elas criam uma barreira sobre alguns bens, algumas pessoas, alguns serviços, que sobre eles não pode ser cobrada tributação, não pode ser cobrado um imposto, não pode ser cobrado uma taxa, não pode ser cobrado uma contribuição ou de forma geral tributos, tá? Vai depender então da estrutura constitucional onde ele está alocado. Agora, as imunidades, ao passo que os princípios permitem a tributação, as imunidades criam uma barreira, é uma barreira negativa, não deixa então ter tributação. Eu costumo utilizar a analogia de uma linha do trem. Então, o trem seria o imposto, seria a tributação, seria o tributo, tá? Ele vai trafegar então sobre a linha do trem. Essa linha do trem permite que o trem vá para frente, vá para trás, ele faça suas manobras, tenha suas viagens. Não impede o seu tráfego, mas limita, tá? Então, nesse caso, a linha do trem seria para a gente o tributo que vai limitar a cobrança daquele tributo, daqueles tributos que estão sob a linha do trem. Então, a linha do trem vai limitar como se fosse o princípio vai limitar aquela tributação. As imunidades seriam aquela barreira final, onde você não pode passar com o trem ali para frente, onde chega o ponto final do trem e você tem uma barreira. Aquela barreira, então, impede que o trem passe dali para frente. Então, todos os fatos geradores que ocorrerem dali, daquela situação, não podem ser tributados. Então, ali seria o limite que eu tenho de cobrança de tributo. Dali para frente, eu não posso mais. Da mesma forma que se eu cobrar um tributo sobre algo que é imune, eu crio uma inconstitucionalidade. Essa barreira, então, uma vez passada pelo trem, ele vai descarrilhar. Então, mais ou menos isso a gente tem como conotação do que seria um princípio, do que seria uma imunidade. Agora, um dos principais princípios que eu tenho no direito tributário, e aí a gente traz uma proteção grande porque não há atuação de uma dos poderes da federação, e sim pelo menos dois, um vai ter iniciativa de lei e o outro vai trazer então a legislação, o instrumento legislativo, a lei que vai tratar do direito tributário, e se for o caso, os dois estiverem errados, podem ter o judiciário que vai fazer essa contrapartida. Então, eu não entrego só na mão do Poder Executivo a cobrança do tributo, eu deixo então, através do princípio da legalidade, essa exigência, tá? Do quê? De que eu só vou poder exigir ou aumentar um tributo por meio de lei específica, tá? Uma lei que venha estabelecer a cobrança do tributo, que venha criar esse tributo. Portanto, eu limitei ali a possibilidade do Estado cobrar um tributo ao quê? A criação de uma lei. Antes, quando você teve as grandes revoluções, um dos requisitos da Carta de João Sem Terra, de 1215, era justamente o quê? Você poder cobrar um tributo, na época da taxa, mas desde que passe por uma comissão, passe por um conselho e eles aprovem isso, e não simplesmente o rei poder fazer a cobrança do jeito que ele quer. Então, há um limite ali onde você estabelece os critérios. Então, eu posso até ter necessidade de cobrar o tributo, mas eu vou passar pelo Poder Legislativo para que transforme então em lei. Então, o princípio da legalidade é exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, preciso de uma lei que venha estabelecer, preciso de uma lei que venha criar, preciso de uma lei que venha estruturar a cobrança desse tributo. Mas vamos lá, essa cobrança do tributo, essa criação do tributo, a Constituição nossa fala no 151, inciso 1, da sua prescrição, que é exigir ou aumentar tributos, beleza? Mas, pela regra de simetria das formas, da mesma maneira que eu posso exigir e aumentar tributo, criar e aumentar tributo por lei, eu também só posso extinguir tributo e diminuir tributo da mesma maneira por lei, porque estaria alterando uma legislação por uma outra forma de legislação, estaria alterando uma lei ordinária por uma outra lei ordinária, estaria alterando uma lei complementar por outra uma lei complementar. Portanto, eu estaria fazendo o quê? Pela simetria de formas, utilizando a mesma maneira para introduzir norma no direito, eu retirar a norma do direito. Tranquilo? Então, a lei vai ser utilizada dessa maneira. Agora, tem um detalhe, não é isso que vai ser exigido da gente. O que vai ser exigido da gente é justamente as exceções. Por que as exceções? As exceções do direito tributário, elas praticamente são regras, porque a tributação é tão efetiva, tão forte, tão necessária, que muitas das criações que criam essas barreiras a competência tributária, elas são muitas vezes atrapalham até mesmo a atuação do governo. Por isso cria-se as exceções. As exceções então são necessárias principalmente para aqueles tributos que têm por competência, que têm por natureza não só arrecadar, mas principalmente trazer um equilíbrio à estrutura. Como é o caso do quê?
eu tenho lá o princípio da legalidade, que exige para cobrança do tributo, para exigência, para criar o tributo, para aumentar o tributo, uma lei. Porém, alguns tributos, alguns impostos previstos na Constituição Federal necessitam uma certa agilidade. Mas em que sentido? Eu não posso ficar esperando toda a estrutura legislativa criar uma lei para depois eu poder fazer sua aplicação. Por quê? Aquele momento emergencial que eu vou ter que lançar a mão do tributo, ele me exige uma rapidez. Como é o caso do quê? Vou imaginar uma situação seguinte: eu preciso importar produtos alimentícios de outros países, porque aqui no Brasil deu um grande problema, como já aconteceu lá atrás, na época da colheita de trigo, né? Que deu um problema na colheita, não conseguimos produzir trigo suficiente, tivemos que importar o trigo. E o trigo justamente ele faz parte da cesta básica. E a cesta básica, que é a pessoa que tem menos capacidade contributiva, que vai mais consumir, começa a onerar demais. Então você vai onerar demais aquela pessoa que tem menos capacidade econômica, digamos assim. Portanto, eu poderia utilizar a tributação como meio de intervir nessa ordem econômica. Como? Reduzindo o imposto de importação sobre esse trigo que vem do exterior. Com isso eu consigo fazer o quê? Baratear o custo do trigo, mesmo que importado, e manter então o preço baixo da cesta básica. Da mesma forma, os produtos feitos de trigo eu posso reduzir também um outro tributo, o IPI, e aí conseguir fazer também um barateamento ainda mais daquela cesta básica. Isso vem da função do tributo como extra fiscalidade. O tributo então vai ser utilizado não como meio arrecadatório, mas sim como meio de trazer equilíbrio. Ele vai trazer uma estrutura que vai estimular ou desestimular algo que acontece na sociedade, sempre interesse coletivo, sempre interesse público, sempre naquele interesse de trazer uma melhora para a própria sociedade. Por isso, então, alguns impostos previstos na Constituição Federal fazem exceção à regra ao princípio da legalidade, beleza? Agora, detalhe, ele pode ser criado não por lei, ele pode ser exigido se não por lei. A ideia que se tem ali é o que? Eu poderia então, já que faz exceção à regra da legalidade, eu poderia criar o IPI por decreto, eu poderia criar o imposto de importação por portaria. Não é bem isso. E eu quero que vocês tomem cuidado, até mesmo se quiserem anotar e fica mais fácil para vocês, fazer uma regrinha que é justamente o que a norma tributária tem que prever. E aí a gente vai ver que não pode ser criado um tributo que não por lei. O que eu posso dos elementos que formam a regra matriz de incidência tributária ou dos elementos que formam a hipótese de incidência tributária, aquela previsão da lei de forma hipotética, para que eu possa estruturar a cobrança do tributo, desses critérios, um dos critérios terá um elemento que pode ser alterado por ato administrativo normativo, tá? Por que isso? Pensem comigo. Eu vou ter uma estrutura dentro da norma jurídica que vai trazer a possibilidade de eu analisar tudo que é necessário para a cobrança do tributo. Vamos lá. No critério antecedente, tá? Ou na norma primária, no critério antecedente eu tenho critério material, que é aquele signo presuntivo de onde vai extrair da sociedade a conotação para a cobrança do tributo. Renda, patrimônio, faturamento, tudo isso são signos presuntivos de riqueza, onde pode ter incidência então do caráter tributário. A lei tem que prever isso, ela tem que falar se vai incidir sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre faturamento, algum signo presuntivo a legislação tem que escolher na sociedade, tem que escolher no meio social e trazer então para ela e ter incidência tributária. Critério temporal, quando vai surgir a obrigação tributária? E aí o detalhe, tomem cuidado. Critério temporal não se confunde com critério com o prazo de pagamento de tributo. Prazo de pagamento de tributo é uma coisa, critério temporal é outra. Prazo de pagamento de tributo é o momento que eu tenho que cumprir aquela obrigação que surgiu anteriormente, o dia que eu tenho que pagar o tributo. Agora, o critério temporal é justamente quando surge a obrigação tributária, quando vai ocorrer o faturador. E isso a legislação tem que trazer. Quando ocorre o faturador? É no começo do ano, é no final do mês, é quando há a incidência da tributação, quando há a circulação da mercadoria. Então, esse critério temporal tem que ser trazido pela própria legislação. O prazo de pagamento não. O prazo de pagamento não está lá no elenco de obrigações que devem constar na lei, conforme o artigo 97 do Código Tributário Nacional. O prazo é simplesmente mera burocracia de momento do pagamento da exigência tributária, beleza? Então não se confunde o critério temporal. Critério espacial, onde vai ter incidência do tributo? Se é um tributo municipal dentro do território municipal, se é um tributo estadual dentro daquele estado, se é um tributo federal dentro onde a legislação tributária pode alcançar, dentro do território nacional e até mesmo fora dele.
Eu tenho sim a possibilidade de eu ter uma tribuição de tributos federais fora do seu território. Como que eu faço a incidência quando eu tenho um tributo municipal e pode ser cobrado, mesmo que o serviço seja prestado em outro município? Então, tudo isso vai ser feito uma regulação através de lei. Então, a lei tem que trazer o critério espacial também. Esses são critérios que você tem hipotéticos. A partir do momento que eu tenho a possibilidade de cobrar um tributo, eu tenho que trazer outros elementos que são a consequência dessas hipóteses tributárias. Então, nesses consequentes ou norma secundária, eu teria que analisar toda a estrutura tributária, que seria base de cálculo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, o montante do tributo e os sujeitos em relação ao direito tributário. Porque nesse ponto eu vou determinar quem é obrigado a pagar e para quem paga e qual o valor a ser pago. Nesse momento eu tenho o consequente, nesse momento eu vou ter a possibilidade de ocorrer já o fato gerador. Por isso, eu já tenho que ter na legislação a previsão de como eu vou estruturar essa relação jurídica. Por isso, os critérios pessoais, saber quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo, tem que compor na legislação tributária. Critérios quantitativos, qual vai ser a base de cálculo e qual vai ser a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo para saber qual o montante do tributo devido. Sabendo essas estruturas, eu consigo então trazer a norma tributária com todos os seus requisitos e aí sim saber qual o valor do tributo pago, qual o valor a ser pago, qual a estrutura de base de cálculo, tudo isso para que eu possa saber o montante do tributo, beleza? Bom, dessas estruturas da norma de residência tributária, da regra da hipótese de residência tributária ou de qualquer nomenclatura que a gente possa utilizar, quem segue então os autores como Paulo de Barros Carvalho, quem segue outros autores que tratam da hipótese de residência tributária, a gente tem então o que? Desses critérios, um elemento pode ser alterado como a tal da suposta exceção à legalidade, que é o que? A alíquota, tá? A alíquota que está lá no critério quantitativo, que é um elemento do critério quantitativo, pode ser alterado por ato administrativo normativo. Portanto, eu posso alterar as alíquotas de certos impostos, como é o caso que citou aqui, o imposto de importação, o IPI, tá? Posso alterar suas alíquotas por meio de ato administrativo normativo. Eu não gosto de falar, como a maior parte da doutrina fala, decreto. Por que não? Porque o decreto é um ato do Poder Executivo, tá? O chefe do Poder Executivo, mas que não é o único que cria a norma, tá? Que cria uma estrutura normativa que venha regulamentar uma lei. Eu tenho a portaria, tanto que os impostos de importação e exportação, a alteração é feita por portaria e não por decreto, tá bom? Então a portaria, como sendo ato normativo das altas autoridades do governo, tá? Eu posso também utilizar na hora de compor essa alíquota como forma de exceção à regra ao princípio da legalidade. Então, por isso eu gosto de tratar como ato administrativo normativo e não meramente como decreto, tá? Então, a alteração, tá? A alteração das alíquotas de certos impostos, tá? Eu posso fazer por ato administrativo, tanto decreto como portaria, beleza? Então, agora a gente analisou essa estrutura e viu que não a exceção à regra, ao princípio da legalidade. Eu posso criar o tributo por meio de portaria? Não. Por criar o tributo por meio de decreto? Não. O que eu posso dos critérios que formam essa regra legal que cria o tributo, entre eles eu tenho um critério e um elemento desse critério eu posso fazer alteração por ato administrativo. Então a gente percebe que eu tenho praticamente 5 critérios. Desses critérios eu tenho mais alguns elementos que formam esses critérios e um dos elementos de um dos critérios eu posso fazer alteração por meio de decreto, tá? Ou por meio de portaria, alíquota, tá? Então a exceção à regra princípio da legalidade é o que? Eu posso alterar as alíquotas de certos impostos por meio de ato administrativo normativo, por meio de portaria ou por meio de decreto, beleza? E quais são essas exceções à regra? Quais seriam essas exceções que eu teria à regra de criar o tributo, majorar o tributo, aumentar o tributo por meio de lei? Seria então o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, Imposto de Operações Financeiras, e o IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Esses são, por regras constitucionais, os principais ou aqueles impostos que eu posso alterar suas alíquotas para mais ou para menos, dentro dos limites já traçados pela lei. Então a lei vai ter que criar um teto, a lei vai ter que criar uma base, tá? E desses critérios eu posso alterá-las por meio de decreto, por meio de portaria, certo? Porque nesse caso são tributos que têm natureza extrafiscal. Eles têm a natureza de intervir na ordem econômica. Podem arrecadar? Podem. Eles são arrecadatórios também, mas a principal natureza deles foram criados para ser tributos
extrafiscais, tributos intervencionistas, tributos que vão trazer um equilíbrio à sociedade, como é o caso do IOF. Se eu tenho problema com a Bolsa de Valores, eu posso intervir nessa Bolsa de Valores através do IOF. Está caindo muito, não é bom, está subindo muito, também não é bom, ela tem que ter esse liame de subida e descida, porque senão não atrai investimentos ou só atrai investimentos na Bolsa de Valores e não no mercado imobiliário. Então atrapalha muito também. Então é muito salutar você tem essa onda que existe na Bolsa de Valores, e para isso eu posso utilizar do IOF, aumentando e diminuindo, tá? Na fim de você fazer essa projeção de equilíbrio na relação empresarial, na relação financeira. O IPI, da mesma forma, eu preciso estimular a venda de produtos, reduz o IPI. Eu preciso estimular a venda de um determinado produto, alimentos, eu diminuo o IPI. Eu preciso estimular ou desestimular a venda de um produto que é nocivo, eu aumento o IPI. Cigarro e bebida tem um IPI alto, por quê? Eu quero desestimular o uso excessivo de cigarro e bebida. Então há uma tributação alta em cima desses produtos, certo? Imposto de importação e exportação, quero estimular alguns produtos no Brasil ou estimular a exportação, mas não pode ser algo muito demorado, tem que ser algo mais rápido, porque o problema econômico está vivendo nesse caso, nesse momento. Então eu preciso fazer uma alteração rápida. Então, ao invés de esperar o legislativo atuar, o que eu faço? Eu atuo antes mesmo dele, através do Poder Executivo, mudo a alíquota por meio de decreto. Então fazem exceção à regra, à legalidade, esses 4 impostos, justamente por essa incidência que ele tem de intervir na ordem econômica, tá bom? Outros que fazem exceção à regra também, CID Combustíveis, lá do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, letra B da Constituição Federal, que diz o que? A redução da alíquota da CID Combustíveis eu posso fazer por decreto, e o restabelecimento, o retorno da cobrança dessa alíquota também pode ser feito por meio de decreto, como forma de você fazer a sua intervenção, já que a CID é também um tributo por natureza intervencionista, tá? ICMS combustível, ou tratado hoje ICMS monofásico, do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Esse ICMS monofásico, as suas alíquotas podem ser fixadas por convênio, que vão ser tratados, vão ser criados, vão ser fixados entre os estados, os convênios entre os estados. Então, hoje nós temos o CONFAS, que é o mais importante, o mais relevante, tá? Vão fixar então o que? As alíquotas desse ICMS monofásico, esse ICMS combustíveis, tá? Então percebam, não precisa também de lei, nenhum desses dois aqui eu alterei suas alíquotas por meio de lei, fiz então por meio um decreto, um ato administrativo normativo, CID Combustíveis, e o outro por um contrato, tá? Tem nome de contrato porque a lei 8666 de 93 fala que convênio e consórcio são contratos, mas a doutrina administrativa ela diverge um pouco, tá? Eu particularmente entendo que não seja o convênio um contrato, porque o contrato você tem que ter aquela divergência de vontade entre as partes. No convênio e no consórcio você tem uma convergência de vontades. Ambas as partes envolvidas naquela relação, ou todas as partes envolvidas naquela relação do convênio ou do consórcio, eles convergem para um só objeto. Não tem ideias diferentes, não tem vontades diferentes. Mas, em todo caso, o direito administrativo, a legislação administrativa trata o convênio como um contrato. Então é um contrato, tá? Um contrato administrativo que vai fixar então entre os estados as bases para a cobrança desse ICMS monofásico. Também não é lei, tá? Mesmo sendo contrato, sendo um ato, não, mas não é lei também, pode ser alterado, beleza? Então aqui a gente tem o que? As exceções à regra ao princípio da legalidade que permitem com que a administração pública, o Poder Executivo, faça a alteração de suas alíquotas por meio de ato administrativo normativo, portaria ou mesmo um decreto, beleza? Um ponto que eu queria tratar com vocês aqui, que eu acho que é muito relevante porque é a estrutura que hoje está sendo adotada, pelo menos mostra essa utilização do STF. Então o STF vem hoje demonstrando que está indo para essa linha, está demonstrando que tem essas possibilidades, é o que? A mitigação do princípio da legalidade. Mas não no sentido que eu tenho visto lá alguns artigos de falar que vai poder criar o tributo por meio de ato administrativo, não vai precisar mais de lei. Não, não é isso. Quem quiser buscar, quando você tem lá no STF a discussão sobre as taxas do Siscomex e a taxa capatazia, lá foi discutido justamente essa possibilidade de mitigar o princípio da legalidade, tá? Por quê? Ambas taxas foram alteradas por ato administrativo, portaria, sem a legislação que criou essas taxas trouxesse lá os limites.
Então ela não trouxe lá o teto e não trouxe a base, não fez lá o que se chama de um quadro, tá? Uma norma quadro que cria uma estrutura e dentro dessa estrutura você faz as pinturas, beleza? Dentro desses limites você faz a pintura, que são as chamadas normas quadros, tá? É muito utilizado na lei internacional as normas quadros. Agora, não fez isso, a lei não criou um máximo e um mínimo, ela simplesmente, num caso, atribuiu a uma pessoa a fixação dessas alíquotas e no outro caso determinou a sua cobrança, mas não falou qual é o limite máximo, qual é o limite mínimo. E nesse caso foram alterados por portaria, sem alteração por lei, criando então alíquotas que não tinham previsão na própria legislação. Isso fez com que o judiciário fosse chamado a se manifestar, e o STF nas duas posições se manifestou pela inconstitucionalidade. E aí essa alegação de mitigação foi aceita pelo STF, mas em que sentido? Poderia até mesmo ser tratado como mitigação do princípio da legalidade, tá? Utilizando então a estrutura que a gente acabou de ver aqui, a alteração das alíquotas por meio de ato administrativo normativo, mas desde que a lei que criou esse tributo, como acontece também nas exceções à regra, ela também cria lá um teto e uma base, tá? Da mesma maneira que criou o teto e a base para aquelas exceções, criar então nessas normas tributárias as bases e os tetos. E aí, através de um ato administrativo normativo, através da portaria, através de um decreto, você trabalhar com um aumento e diminuição. Aí sim seria possível. Isso é a mitigação do princípio da legalidade. E não simplesmente, como tenho visto, deixar com que o Poder Executivo crie o tributo que não seja por meio de lei. Não é essa a ideia, tá? Mitigar não é autorizar você alterar a Constituição. Mitigar é você aplicar a exceção à regra que já existe na Constituição a demais tributos que também poderiam ter a mesma incidência, porque tem uma certa relevância e urgência na hora da cobrança. E eu não estou fazendo nada diferente ali do que criar por lei, majorar por lei e depois, através de um decreto, através de uma portaria, eu conseguir trabalhar a execução daquilo que já foi estabelecido, as alíquotas, os tetos, as bases que já foram pré-fixadas pela própria lei. Isso é mitigar, tá bom? Então só queria tratar esse ponto com vocês aqui porque é uma questão relevante que está sempre sendo veiculado no judiciário, tá bom? E logo vai acabar caindo em prova de concurso ou principalmente na prova da OAB, certo? Para a gente finalizar, eu queria falar com vocês aqui da medida provisória, tá, em matéria tributária. Por quê? Até a gente ter a alteração lá em 2001 pela emenda constitucional 32, as medidas provisórias sempre tiveram a discussão se poderiam ou não ser utilizadas para a criação de tributos, tá? Até 2001 o STF já tinha se manifestado por essa possibilidade, mas em que sentido? Pode sim criar tributo desde que não invada a competência para as leis complementares. Isso é uma regra geral na própria Constituição. As medidas provisórias têm força de lei, então elas não podem invadir aquela matéria que é destinada à lei complementar, somente leis ordinárias, beleza? Isso então já tinha sido pacificado pelo STF lá atrás, antes mesmo de 2001, antes mesmo de vir a emenda 32. Aí vem a emenda 32, alterando a estrutura constitucional com relação à medida provisória, trabalhando então com a ideia do quê? Que é possível eu instituir tributos, majorar tributos por meio de medida provisória. Então acrescentou ali uma alteração lá no artigo 62 com relação ao parágrafo 2º desse artigo 62, dizendo que a medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, tome cuidado de falar impostos, exceto aqueles previstos no artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5 e o 154, inciso 2, na verdade, imposto de importação, exportação, IPI, IOF e imposto causa-guerra, tá? Só produzirá os efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado, beleza? Então esse é o texto que eu tenho no parágrafo 2º do artigo 62. O mais importante para a gente aqui é essa primeira parte que fala que a medida provisória pode implicar, que implique instituição e majoração de impostos, ou seja, permite que eu possa criar por medida provisória quando eu tiver aqueles efeitos de relevância e urgência, tá? Relevâncias e urgência que eu tenho no caput do artigo 62, eu posso então criar o tributo, criar o imposto por meio de medida provisória, certo? Então, há possibilidade sim de criar imposto? Sim. Posso criar então um imposto por meio de medida provisória? Posso. Não há necessidade então de criar por meio de lei. Só que aí a medida provisória é a seguinte, ela tem alguns nuances que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Por quê? A questão da relevância e urgência.
Como é que eu posso ter algo que seja relevante e urgente se eu só posso criar o imposto e cobrar no próximo exercício financeiro se vier a lei de conversão no mesmo exercício? Quer dizer o quê? 2020 eu fiz a edição da medida provisória, tá? Eu tenho que converter essa medida provisória em lei, trazer a lei de conversão então no mesmo exercício 2020, para depois poder cobrar só no próximo exercício financeiro 2021. Ou seja, se eu tiver uma medida provisória no começo do ano, só posso cobrar no final do ano. Cadê a urgência então? Posso ter relevância, a gente sabe que o direito tributário atribui relevância, mas cadê a urgência? Não teria então urgência. Então, por esse ponto, as medidas provisórias são muito utilizadas com relação às contribuições sociais, mas não aos impostos. Por quê? Porque as contribuições sociais respeitam um princípio diferenciado, não precisa então aguardar até o final do ano para que seja convertido, e mesmo porque não está falando ali contribuições, está falando ali os impostos, beleza? Então, a medida provisória que ela tem por finalidade inicial promover lá a alteração provisória, tá? Alteração provisória do ordenamento jurídico, direito posto, ela só vai ter ser feito no direito tributário com alguns tributos, alguns impostos, que seriam o IPI, o IOF, imposto de importação e exportação e imposto de causa-guerras, tá? Ou as contribuições sociais. Então, por isso, hoje, com relação aos impostos, vem sendo muito pouco utilizado a medida provisória, mas ela pode sim ser utilizada, beleza? Outro ponto é o que? Provocar o legislativo para que atue no sentido de transformar e converter essa medida provisória em lei. Então, quando tiver o legislativo se debruçando sobre o pedido de medida provisória, a mensagem da medida provisória para transformar em lei, eu fiz com que eles trabalhassem sobre aquele texto para transformar a medida, o texto da medida, em lei, podendo até mesmo sofrer certas modificações, tá? Ele pode se modificar. E a gente vai ver então depois no princípio da anterioridade, os princípios da segurança, segurança jurídica, a não surpresa, que há sim a possibilidade de a gente aplicar então algumas alterações, e aí a gente vai ter que saber quando eu vou começar a contar o prazo também com relação aos princípios da anterioridade e da anterioridade mitigada ou simplesmente noventena. Mas de início, como estamos falando agora só do princípio da legalidade, importa para a gente o que? Medida provisória que institua os impostos, que cria os impostos, que majora os impostos, ela pode sim ser utilizada em direito tributário. Detalhe, já não se fala mais naquela 30 dias de prazo de medida provisória podendo ser reeditado, não é mais isso. Hoje foi alterado, eu tenho o que? São 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período de mais 60 dias, beleza? Então, a medida provisória que venha tratar de qualquer matéria, ela tem esse prazo, e em matéria tributária, eu tenho então esses 60 dias, prorrogado por igual período de mais 60 dias, no máximo 120 dias, para que eu transforme a lei, então, a medida provisória em lei de conversão. Transformado no mesmo exercício, para os tributos em geral, para os impostos em geral, posso fazer a cobrança então quando? No primeiro dia do exercício seguinte, aquele que foi publicado a lei de conversão. 2020 foi a medida e a lei, 2021 então eu posso iniciar a cobrança, salvo nos casos de impostos de importação e exportação, do IPI, do IOF, e do imposto de causa-guerra, que transformando a lei, ou melhor, publicando a medida provisória, já pode fazer a sua aplicabilidade. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza com vocês agora aqui o princípio da legalidade, e nas próximas aulas então a gente vai trabalhar com vocês aqui os demais princípios, já falando então dos princípios da anterioridade, da segurança jurídica, o princípio da não surpresa.